Relato 1. O menino na estrada. Era uma noite fria e silenciosa quando João, um caminhoneiro experiente, pegava a estrada de terra que cortava o interior de Goiás. Ele já havia passado por aquele trecho muitas vezes, mas naquela noite algo parecia diferente. O vento estava mais forte, as árvores balançavam de maneira inquietante e a lua cheia iluminava fracamente o caminho solitário. Por volta das 3 da manhã, enquanto dirigia devagar por conta da neblina, João avistou uma pequena figura parada no acostamento. Conforme se aproximava, percebeu que era um menino, vestindo roupas simples e sujas, olhando fixamente para a estrada. O coração de João acelerou. Preocupado, ele reduziu a velocidade e parou o caminhão ao lado da criança. "O que você está fazendo aqui, menino? Onde estão seus pais?" perguntou, abrindo a janela. O garoto permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois ergueu lentamente a mão e apontou para a escuridão da floresta ao lado da estrada. João olhou na direção indicada, tentando enxergar algo entre as sombras das árvores, mas não viu nada. Quando voltou a olhar para o menino, ele havia desaparecido. Assustado, João desceu do caminhão, olhou ao redor, mas não encontrou nenhum sinal da criança. O frio na espinha se intensificou. Sentiu um arrepio subir pelo corpo quando ouviu um sussurro ao vento, como se alguém chamasse seu nome. Sem esperar mais, correu de volta para o veículo e arrancou dali o mais rápido que pôde. Ao chegar na cidade, contou o que aconteceu para alguns moradores do vilarejo próximo. Eles se entreolharam em silêncio, até que um senhor idoso falou: "Você viu o menino da estrada. Muitos já o viram. Dizem que, há muitos anos, um garoto foi atropelado naquele mesmo lugar enquanto tentava atravessar a estrada à noite. Desde então, seu espírito aparece para viajantes solitários, sempre apontando para a floresta. João nunca mais pegou aquela rota à noite. E até hoje, motoristas da região afirmam ver a pequena figura na beira da estrada, sempre parada, sempre apontando para o desconhecido." Relato 2. A casa da fazenda abandonada. Em uma região isolada do interior de Minas Gerais, uma família se mudou para uma antiga fazenda que estava abandonada há anos. A casa era grande, de madeira envelhecida, com janelas rangendo ao menor vento e um sótão escuro que ninguém ousava explorar. Nas primeiras noites, tudo parecia normal, mas logo começaram os estranhos acontecimentos. Passos ecoavam no sótão, mesmo sem ninguém lá. Vozes sussurravam no meio da noite, e a sensação de estar sendo observado era constante. A filha mais nova, de apenas 8 anos, começou a dizer que conversava com uma senhora. Quando os pais perguntavam quem era, ela apenas respondia: "A dona da casa." Intrigados, começaram a perguntar aos moradores mais antigos da região sobre a história da fazenda. Foi então que souberam que, há mais de um século, uma mulher chamada Dona Carminda viveu ali. Diziam que ela era uma senhora solitária, muito apegada à casa, e que faleceu misteriosamente. Seu corpo nunca foi levado ao cemitério, apenas sumiu. Com medo, o pai decidiu explorar o sótão. Lá, encontrou um velho baú trancado. Depois de forçar a fechadura, descobriu um diário antigo, com as últimas palavras da Dona Carminda escritas à mão: "Eu nunca sairei desta casa. Ela é minha." Naquela mesma noite, os barulhos ficaram mais intensos. O choro de uma mulher ecoava pelos corredores, e a filha começou a gritar desesperada no quarto, dizendo que a senhora estava brava. Desesperados, chamaram um padre da cidade vizinha. O religioso abençoou a casa e recomendou que queimassem o diário. Assim que as chamas consumiram as páginas amareladas, o vento parou, o silêncio tomou conta do lugar e a sensação de opressão desapareceu. No dia seguinte, decidiram se mudar. Ao trancarem a casa pela última vez, a filha olhou para a janela do sótão e sussurrou: "Ela ainda está lá, esperando." Relato 3. A sombra na fazenda. Em uma fazenda isolada no interior, uma família vivia em paz até que começaram a notar algo estranho. Primeiro,
Foram apenas pequenos acontecimentos, luzes piscando sem motivo, portas que rangiam sozinhas e um frio repentino em certos cômodos. No entanto, as coisas pioraram com o tempo. Certa noite, o filho mais novo da família acordou assustado. Ele disse ter visto uma sombra escura parada no canto do quarto, imóvel, como se os observasse. Os pais tentaram acalmá-lo, dizendo que era apenas um sonho. Mas, na noite seguinte, a mãe viu a mesma sombra no corredor. Ela piscou os olhos. Num piscar de olhos, a figura desapareceu. A fazenda começou a se encher de ruídos estranhos. Passos pesados eram ouvidos no sótão, mesmo não havendo ninguém lá. Os cachorros latiam para o nada e, à noite, um cheiro de vela queimada impregnava o ar. Um dia, o pai da família decidiu investigar. Durante a madrugada, sentou-se na varanda com uma lanterna e esperou. Por volta das 3 da manhã, sentiu um arrepio e ouviu um sussurro bem perto de seu ouvido. Quando se virou, viu a silhueta escura parada no campo, imóvel. No dia seguinte, conversaram com o vizinho mais velho, que revelou uma história perturbadora. Um antigo morador da fazenda havia morrido ali, sozinho e amargurado. Desde então, outras famílias que tentaram viver no local também relataram fenômenos inexplicáveis. A família, temendo que a presença fosse algo maligno, chamou um benzedor da região. Ele percorreu a casa com rezas e orações, espalhando sal grosso e folhas de arruda. Segundo ele, o espírito preso ali não queria ir embora. Após o ritual, o ambiente ficou mais leve e os fenômenos cessaram. Mesmo assim, até hoje, alguns juram que, nas noites de lua cheia, ainda é possível ver uma sombra escura se movendo entre as árvores da fazenda. Relato 4. O cemitério de almas penadas. Em uma vila isolada no interior do Paraná, o pequeno cemitério local sempre foi cercado por histórias sombrias. Moradores diziam ouvir murmúrios ao cair da noite e ver luzes fracas flutuando entre os túmulos. Alguns acreditavam que eram apenas histórias para assustar crianças, mas outros juravam que algo realmente inexplicável acontecia ali. Certo dia, um homem chamado Antônio, conhecido por não acreditar em histórias de assombração, decidiu desafiar o medo da vila. Com uma lanterna e um cobertor, ele se propôs a passar a noite dentro do cemitério para provar que tudo não passava de superstição. No início, tudo estava silencioso, apenas o som dos grilos e do vento entre as árvores. Mas, por volta das 3 da manhã, ele começou a ouvir sussurros ao seu redor. Tentou se convencer de que era apenas o vento passando pelos túmulos, até que viu uma luz azulada se mover entre as lápides. Assustado, direcionou a lanterna para o local, mas não havia nada ali. O silêncio ficou pesado, e de repente ele sentiu um arrepio subir pela espinha quando ouviu claramente uma voz chamando seu nome. O medo tomou conta de seu corpo quando percebeu várias sombras se movendo na escuridão. Elas não tinham forma definida, mas pareciam se aproximar cada vez mais. Sem pensar 2 vezes, Antônio largou a lanterna e correu para fora do cemitério. Quando chegou em casa, ofegante, contou tudo para sua família. No dia seguinte, voltou ao cemitério acompanhado de alguns moradores para recuperar sua lanterna. Eles a encontraram caída perto de um túmulo antigo, onde a inscrição indicava que ali estavam enterradas vítimas de uma tragédia ocorrida há mais de um século. Depois daquela noite, Antônio nunca mais duvidou das histórias sobre o cemitério. Ele nunca mais se atreveu a passar por lá depois do pôr do sol, e muitos acreditam que as almas penadas continuam vagando por entre os túmulos, esperando por aqueles que ousam desafiar seu descanso eterno. Relato 5. A noiva da encruzilhada. No interior de Goiás, existe uma encruzilhada conhecida por seu silêncio inquietante. Quem passa por lá à noite sente um arrepio na espinha, como se estivesse sendo observado. Mas o que realmente assombra os viajantes é a aparição de uma mulher vestida de noiva, que surge do nada, à beira da estrada. Os relatos começaram há décadas. Motoristas afirmam ver a jovem caminhando descalça,
o vestido branco sujo de terra e os olhos cheios de tristeza. Quando alguém para ajudá-la, ela se aproxima lentamente antes de entrar no carro. Simplesmente desaparece no ar. A lenda conta que, há muitos anos, uma moça chamada Helena estava a caminho da igreja para seu casamento quando sofreu um acidente fatal. Seu noivo, desesperado, passou anos visitando o local onde ela morreu, deixando flores e rezando por sua alma. Mas dizem que seu espírito nunca descansou. Uma das histórias mais assustadoras aconteceu com um homem chamado Roberto. Ele dirigia tarde da noite quando viu a figura da noiva parada no acostamento. Sentindo um calafrio, decidiu não parar, mas, ao olhar pelo retrovisor, viu a mulher sentada no banco de trás. Em pânico, desviou o carro e quase capotou. Quando olhou novamente, ela já não estava mais lá. Até hoje, muitos evitam passar pela encruzilhada à noite, mas os que se arriscam sempre saem de lá com uma história para contar. Muito obrigado por ter ficado até o final dessas histórias aterrorizantes. Sua coragem em enfrentar cada reviravolta macabra e cada final sombrio é digna de admiração. Espero que tenha aproveitado cada suspense, cada arrepio e cada momento de tensão. Mas cuidado, histórias como essas tendem a permanecer na mente, especialmente quando as luzes se apagam e o silêncio da noite toma conta. Durma bem, se conseguir. Até a próxima!